Tudo bem, pessoal? Sou o professor Patieri, estamos aqui fazer a conclusão do primeiro módulo, dos nossos 2 módulos aqui do nosso curso, o poder hierárquico no setor público como ferramenta de liderança. Então, como é que a gente terminou o módulo anterior? Eu passei para você aí vários casos, 11, e agora a gente vai trabalhar com cada caso desse, não com o intuito de ter a melhor resposta, não tem uma resposta certa, mas tem algumas precauções e algumas condutas que, fruto da minha experiência, eu acredito que o líder organizacional, o chefe imediato, ele deve adotar. Perfeito? Então, vamos lá. Então, primeiro caso, a questão da avaliação funcional. A questão da avaliação funcional, só recapitulando, deixa eu colocar aqui o tema um pouquinho maior, o servidor constantemente chega às 10, o restante do setor chega às 9. E aí, na hora da progressão, promoção, você deixa de promover o servidor que chega às 10 horas. E o servidor preterido lhe procura e alega que possui maior quantidade de entregas que os demais e que cumpre a jornada diária de 8 horas. Então, deixar bem claro, se realmente você usou como critério quem chega um pouco mais cedo do que os outros, você cometeu um erro. Já vou cantar essa pedra aí. E aí, quais são as questões que eu quero trazer para reflexão aqui? Certo? Primeiro, qual o horário de abertura e fechamento do expediente? Porque existem alguns públicos, e eu não estou falando do período de teletrabalho, né, que foi o que ocorreu em 2020, durante a pandemia, mas que muita gente, inclusive, ficou de teletrabalho. Mas o órgão, um ministério ou um órgão, qual o horário de abertura dele? Porque, às vezes, o horário de abertura dele é de 7 da manhã às 8 da noite. Então, esse servidor, especificamente, ele cumpriu o horário dele. Você não pode dizer porque a pessoa, um chegou mais cedo e o outro chegou mais tarde, e o chegou mais tarde não é um bom servidor. Isso é muito frágil, você ir por esse critério. Então, você decidir a vida de alguém com base no horário que ele costuma chegar, não vou dizer que é o fim do mundo, mas é o início de uma injustiça. Existem outros fatores que você deve considerar e o horário de abertura e fechamento do expediente do órgão é um deles. Agora, se o órgão fecha impreterivelmente, abre e fecha, ele só abre 9 e fecha 18, aí não tem para onde correr, porque realmente, para dar o horário correto ali, não vai ter escapatória. Mas, normalmente, não é assim que funciona. Aí vem um outro ponto importante, segundo o quesito, né, variáveis. Ponto eletrônico. Tem ou não tem ponto eletrônico? Porque nada mais claro do que o ponto eletrônico. Porque se você tem um ponto eletrônico, aquele servidor que chega cedo, né, no horário do setor, será que ele está ficando até o final? Porque se você só presta atenção na hora da chegada, o horário da saída é tão importante quanto o horário da chegada. E, normalmente, às vezes o pessoal presta muita atenção na chegada e não presta atenção na saída. É outro equívoco. Eu já observei isso em algumas equipes, certo? E aí tem a questão do teletrabalho. Se aquele servidor ele faz as entregas em teletrabalho, por que você vai ficar se apegando ao horário? E vai decidir a vida da pessoa com base num simples horário? Óbvio, se você marca uma reunião agendada com antecedência, tinha que começar a tal horário, e o servidor falta ou chega atrasado na reunião, aí sim. Ali era uma coisa que não dava para faltar. Agora, sem combinar nada, né, sem nenhuma prerrogativa, o horário de funcionamento do órgão tem uma certa flexibilidade, como eu falei, das 7 da manhã às 20 da noite. Alguns órgãos têm essa flexibilidade. Aquela pessoa não está atendendo o público, porque pode ser que ela atenda o público e ela tem uma jornada diferenciada. Então, por que tomar essa decisão só com base nisso? Faltou informações aí. Aí, outro ponto importante é se é uma rotina de registro das entregas da equipe. Porque agora, pessoal, até aqui, a gente estava focando no horário. Agora a gente vai focar em outro ponto, que é a questão da avaliação, entregas. Você, como chefe imediato, você tem o cuidado de registrar, eu não digo diariamente, mas pelo menos mensalmente, as entregas dos servidores da sua equipe, certo? Eu não digo nem para fazer elogio, mas pelo menos para registrar as entregas. O sistema registra. Existe o que o sistema registra, mas existem entregas e entregas. Uma coisa é esse mês eu fiz tantos relatórios, né? Tantos pareceres. Mas deve ter um parecer, ou deve ter um relatório que foi aquele que foi um diferencial. Foi aquele parecer, aquele relatório mais desafiador, que sai um pouco ali da rotina, certo? Eu não estou falando desses, que são os que merecem, talvez, um feedback positivo. Eu não vou nem chamar de elogio, porque você vai ver que o elogio
ele tem um tratamento diferenciado hoje em alguns órgãos. Mas pelo menos um feedback positivo, certo? Você tem essa... Não estou falando nem de feedback positivo, estou falando de entregas. Pelo menos você registra as entregas mensais aí dos servidores? Não tenho isso. Então, complica, porque na hora que você vai fazer uma avaliação, o servidor que ele controla o que ele faz, ele controla o que ele faz, e você não está controlando. E aí você vai partir para uma discussão de avaliação num patamar desigual. Então, para nivelar essa discussão, e você, eu não vou dizer que você vai ser justo, mas pelo menos você não vai ser injusto, certo? Ao escolher um ao invés do outro, você deveria ter essa possibilidade aí, essa necessidade de acompanhar as entregas mensais. Outro ponto importante é se você realiza feedbacks quanto ao prazo e quanto à qualidade dos trabalhos. Aí aqui uma coisa é o registrar, outra coisa é o feedback. Eu dou o feedback, e aí você pode dar o feedback, às vezes, de forma pública, quando for positivo, ou de forma reservada, quando for negativo. E aí vem a outra. E se o servidor chegasse 6h30 e fosse embora 15h30? Será que ele seria um bom servidor, porque ele seria o que chegou mais cedo? Então, você vê que essa questão do horário, só voltando no primeiro ponto, ela não é tão relevante assim. Ela é importante, pode ser um diferencialzinho ali, mas assim, o importante não é o horário ali, 10, 15 minutos, a não ser que seja uma coisa pré-agendada. O importante é como é que estão as entregas, como é que eu, na hora de avaliar, eu consigo fazer uma avaliação, se eu não digo a mais justa, menos injusta possível, perfeito? Seria isso. Porque aqui tem um problema, na premissa aqui do estudo de caso. Você pode ter o melhor servidor do mundo. Se você tiver 2 servidores excelentes, só um vai para a promoção, o outro fica. Então, esse tipo de avaliação que existe em alguns órgãos da administração pública é uma avaliação que ela tem um DNA ruim. Ela prejudica, ela afeta a motivação das pessoas, perfeito? Então, seria isso. Então, pessoal, no segundo caso, o que é que a gente tem aqui? É a questão do trabalho de equipe, né? Então, o que é que a gente está vendo? Determinado servidor não consegue trabalhar em equipe. E aí acaba que quando você tem um trabalho em equipe, os outros servidores se sentem sobrecarregados. O chefe já tentou conversar com ele, mas a postura não muda. E aí, a fim de evitar conflitos, o chefe da unidade tira ele de uma equipe e joga para outro chefe imediato, para ver se dessa vez vai dar certo. Ou seja, ao invés de você tentar aprofundar mais o problema, você muda de setor, como se mudar de setor fosse a solução de todos os problemas. Em alguns casos, será, mas não pode ser, talvez, a primeira medida. Aí vem aqui as reflexões que eu quero fazer com você, certo? Primeira reflexão é, a falta de engajamento, ela decorre de uma fragilidade técnica ou de questão de ordem pessoal? Porque, assim, de ordem pessoal, pode ser que a pessoa realmente ela não consiga trabalhar em equipe. E aí, qual é a solução para isso? Não tem uma solução fácil. Mas a primeira coisa é, você pode verificar se existe, se ela não trabalha em equipe, você não pode jogar o ônus só no chefe imediato. Então, a minha sugestão, né, aqui a gente não está fechando nada, só levantando hipóteses, é que nesse caso você busque alocar esse servidor em alguma tarefa que ele consiga fazer solo. Ele é tipo um Ronin, um samurai semestre, sozinho. É uma saída. Outra saída seria o quê? Seria você, nas próximas capacitações, sejam capacitações institucionais, sejam as licenças para capacitações, você direcionar esse servidor para que ele faça capacitações voltadas para o convívio e para o trabalho em equipe. Lembre-se que existe isso à disposição do chefe. Ele vai autorizar a licença para capacitação. A licença para capacitação é um pedido do servidor que vai ter anuência da chefia imediata. Pode ter ou não. Então, o chefe imediato, sabendo desse histórico, ele pode direcionar para isso. Então, recapitulando, primeiro você deve investigar essa falta de engajamento. Ela é técnica ou ela é pessoal? Se for algo pessoal, que é algo realmente mais profundo, você consegue jogar esse servidor em trabalhos solos, porque você não pode esperar a próxima licença para capacitação e a próxima capacitação institucional para mexer na inteligência emocional dessa pessoa no bom sentido, para que ela trabalhe em equipe. Tem muito tempo até lá. Você pode não controlar isso. Se isso é de ordem pessoal, isso foi trabalhando em capacitações anteriores, porque às vezes já foi, e mesmo assim não teve sucesso. Se não teve sucesso, talvez seja para você realmente colocar esse servidor em trabalho solo, né? Mas se não foi trabalhado, é um bom sinal. Olha,
Ainda não foi trabalhado isso. Então, pode ser que agora, trabalhando isso em capacitações específicas, pode ser que dê certo. Aí fica até, você até se motiva para usar essa ferramenta de capacitações. E o outro ponto importante é, caso seja algo de ordem técnica, seria possível mitigar esses efeitos por meio de mentoring ou capacitação? Porque, às vezes, acontece o seguinte, a pessoa está numa equipe que é muito forte, muito capacitada, muito tecnicamente forte, e aquela pessoa, ela acaba não conseguindo se engajar, certo? Porque ela fica ali numa diferença técnica muito elevada. Então, o que é que ela faz? Ela vai ficando para trás. Então, uma forma de resolver, quando o problema não é de ordem pessoal, é de ordem técnica é mais fácil, porque você pode usar um mentoring, você pega algum servidor que é mais habilidoso e que tem disponibilidade e coloca ele como tutor, como padrinho daquela pessoa, ou você faz uma capacitação específica sobre aquele tema. Ou seja, se for uma questão de ordem técnica, é mais fácil de resolver. Uma questão de ordem pessoal, ela é um pouquinho mais complicada, porque você vai ter que ouvir mais, saber o que é que está acontecendo, se é uma coisa mais forte do que a própria pessoa, beleza? Vamos lá para o 3. Servidor age de forma desrespeitosa. Então, é aquela situação, durante uma reunião, ou seja, o chefe, primeiro ele conversou individualmente com alguns servidores, quando conversou individualmente com alguns servidores sobre a organização do trabalho, houve um servidor que ficou refratário, e aí durante a reunião em conjunto, aquele servidor, para mostrar o descontentamento dele perante o grupo e o dele, resolveu publicamente sair da reunião sem dar satisfação a ninguém, causando mal-estar, inclusive indo embora do expediente. E aí o chefe informa o dirigente, certo? E aí alguns cenários. O dirigente já solicita a instalação de PAD, e o mesmo é negado. Óbvio, você abrir um PAD só por conta disso não faz muito sentido, mas seria talvez o cenário mais provável. O cenário 3B, o dirigente solicita a instalação de PAD, após 60 dias, o servidor disse que se arrependeu e etc., e faz um termo de ajuste de conduta. Aí eu pergunto, por que teve que esperar 60 dias para fazer um termo de ajuste de conduta, se talvez usando a autocomposição, seja na mediação, seja na conciliação, o dirigente máximo poderia ter feito isso, ou o dirigente imediato poderia ter feito isso, fazer um ato ali de conciliação e, ao invés de partir para isso aí, partir para um TAC. Porque demorou 60 dias, ficou aquele mal-estar 60 dias na organização, na unidade, na equipe, e no final das contas o servidor disse que não ia fazer mais aquilo. Tudo bem, vai para a ficha funcional, fica aquela cicatriz. Justamente por isso. Talvez para evitar isso, não seria mais interessante partir por resolução de conflitos por meio da autocomposição, seja fazendo a conciliação, seja a mediação? Essa talvez fosse a minha sugestão inicial. E o dirigente solicita a instalação do PAD após 180 dias e é aplicada a advertência. Então, aqui, pessoal, o que faltou aqui para mim? Primeiro, faltou conversa. Não se abre PAD já no primeiro momento quanto a isso, certo? Eventualmente, você pode fazer uma consulta para a comissão de ética, para saber que se você, como dirigente da unidade, pode resolver aquilo dentro do âmbito hierárquico. Normalmente, quando você joga isso para a comissão de ética devolve para você e diz, olha, não, se isso for reincidente, geralmente é isso. Se houver reincidência do caso, você atua. Então, uma forma de resolver isso aí de uma forma menos traumática, né, é você fazer uma reunião, buscar uma autocomposição por meio da mediação ou da conciliação, registrar isso numa ata e dar isso por encerrado, certo? Lógico, do outro lado, a pessoa que tomou essa atitude, ela tem que ter ali a premissa que ela reconheceu que houve ali um desrespeito, né? Óbvio. Lógico que ela pode não ter ter tido a intenção de desrespeitar, mas ela acabou desrespeitando. É isso que você tem que deixar claro. Não importa a intenção, o importante é o dano causado no outro, perante o grupo. E, óbvio, você não vai pegar a visão só de uma pessoa, é importante que você colha elementos de outras pessoas que estavam no local, né? Se os outros perceberam que houve essa saída abrupta dessa pessoa aí, ok? Agora vamos para o item 4. Aqui é o item 3 ainda, né? Desculpa. Quem estava presente no ocorrido? Só para deixar claro, quem estava presente no ocorrido? O servidor foi escutado? Qual a visão dele sobre o caso? Porque, às vezes, tem a percepção de um e tem a percepção do outro. É reincidente, no caso? Há registro de casos anteriores? Não, foi a primeira vez. Ah, não. Existem, é reincidente, mas nunca ninguém registrou. Então, não tem reincidência.
você só tem registro, você só pode dizer que é reincidente se houve, em algum caso, antes, algum registro, ainda que seja por meio de um ato, ainda que seja por meio de um e-mail. Foi buscado a mediação sobre o ocorrido antes de usar o poder disciplinar? A gente viu que não. Nos cenários 3A, 3B e 3C não houve isso. Então, esses eram os pontos que eu acabei citando aqui antes. Vamos agora para o 4. O 4 é o servidor não realiza as entregas. Então, diz o seguinte: o chefe imediato vive reclamando a você que determinado servidor não realiza as entregas no prazo, tampouco com a qualidade exigida. Com o tempo, o chefe imediato deixa de passar o serviço mais complexo do setor ao servidor. E o dirigente da unidade, ao momento posterior, muda o servidor de setor para verificar se o mesmo se motiva. Mais uma vez, essa questão de mudança, estando aqui presente num caso específico, mudança não resolve, certo? Você deixar de passar um serviço complexo para um servidor que tem a função para tal, eu considero isso muito grave por parte do chefe imediato, certo? Eu sei que às vezes é o caminho mais cômodo, mas não pode ser dessa forma. Então, o chefe imediato ele deve continuar passando o serviço. Se está tendo um problema aí de falta de capacitação, você vai buscar capacitações técnicas. Vamos lá, qual é a sugestão? O servidor foi escutado, qual a visão dele sobre o caso? Foi dado feedback ao mesmo sobre os produtos não entregues no prazo ou com a qualidade abaixo do esperado? Ou seja, você tem que dar feedbacks. Tem a ver com o primeiro, que é a questão da avaliação. Há um registro dos feedbacks? Foi realizado um mapeamento de competência antes de mudar de setor? Porque às vezes você está mudando um servidor que tem a competência para aquele setor e por uma questão ali de falta de poder hierárquico, você muda de setor. E foi buscada alguma tentativa de mentoria ou tutorial com o servidor benchmark? Ou seja, você às vezes pode pegar um servidor que é benchmark naquele processo, coloca ele do lado do outro servidor e diz, cara, senta aqui, vamos aprender, vamos fazer dessa forma. Ou seja, pessoal, exaurir o poder hierárquico antes de chegar no poder disciplinar. Ou nem isso, ou usar o poder hierárquico de forma indevida, né? Mudar de setor, deixar de passar serviço, porque assim, o serviço continua existindo. Se você deixa de passar o serviço, você está passando para outro servidor e você está sobrecarregando outro servidor. Você está sendo injusto. E a gente não pode ser injusto. Perfeito? Vamos aqui para o próximo caso. Caso 5. E aí, qual o reflexo da decisão do chefe imediato para o restante do setor? Que é outra pergunta, né? Antes da gente chegar aqui no caso 5. Só mais essa pergunta. É que, na verdade, o que vai gerar para o setor aqui, só para deixar claro, é que nesse caso aqui, o restante do setor vai entender que se começar a entregar menos, pode ser que role esse efeito, a não ser que a pessoa realmente tenha uma capacidade elevada de entregas, né, e de compromisso consigo mesmo. Mas os servidores que estão na dúvida ali, como se conduzir dentro do setor, eventualmente, se aquilo não for bem conduzido, os outros vão se desmotivar e vão começar a entregar menos. Beleza? É isso que a gente não deseja. Vamos agora para o caso 5. Então, pessoal, no caso 5, o que a gente tem aqui? O servidor que alega perseguição dos colegas. Esse caso aqui é aquele caso que bate a dúvida. Que você, como chefe, você se pergunta e você fala para si mesmo, eu não acredito que isso aconteceu. É a primeira coisa que você fala, eu não acredito que isso é verdade. E aí, às vezes, você não dá o devido valor se realmente aquilo é verdade ou aquilo não é verdade. Certo? E nesse caso aqui, tem tudo para crer que o chefe não deu muita bola para isso, né? Só que eu quero deixar claro para você, nesse caso aqui, o que é que a gente poderia fazer? Então, vamos colocar aqui alguns pontos, que são os pontos que eu trouxe para reflexão. Primeiro, o servidor possui histórico de problemas, porque às vezes você vai dizer, cara, esse cara nunca deu problema. Ele já vem de outros setores, ele é um bom servidor. Então, aumenta a credibilidade dele em relação ao que ele está relatando. Há quanto tempo ele está no setor? É outro ponto, porque você vai perguntar a partir de quando isso começou a acontecer? Houve alguém que recentemente entrou no setor e começou a gerar esse bullying profissional? E aí vem a pergunta, os demais servidores deveriam ser ouvidos? Eu entendo que sim. Eu entendo que sim, porque a partir do momento que você ouvir os outros servidores, certo? Reservadamente, pode ser que algum servidor diga, realmente isso está acontecendo. E, por outro lado, pode ser que todos digam que não está acontecendo nada, mas se aquilo estivesse acontecendo, em função daquela conversa, pode ser que o pessoal retire o time de campo, se alguém está fazendo aquilo de forma inadvertida. Seria o caso de mudar o servidor de setor? Eu não mudaria de prima, eu esperaria realmente esgotar isso aí, checar os problemas, tentar ouvir os outros servidores no setor, entendeu? Após conversar, para mim aqui o ponto crucial seria a conversa com os servidores.
levantar se realmente aquilo procede ou aquilo não procede. Se aquilo procede, aí já é outro patamar, porque aí realmente aqui, pessoal, já há, aqui já beira realmente a indisciplina, né? Você pode até tentar fazer aqui uma conciliação, né, uma autocomposição, aqui já fica mais difícil. Se for caracterizado isso aqui que foi dito, né, furar pneu, que é um dano ao patrimônio pessoal, rasgar papéis na mesa, aí aqui já é uma coisa mais grave. Aqui talvez o gestor ele não tenha margem para não abrir um processo disciplinar caso esteja configurado. Talvez aqui ele vai ter que ir para um TAC. Aqui não vai ter para onde, talvez, escapar. Mas primeiro você tem que ter garantias que aquilo aconteceu. Senão você vai abrir um processo disciplinar, vai ficar a palavra do servidor contra os outros, e aí o clima vai ficar insustentável. Então é melhor que você realmente apure antes, converse com o servidor. Então, para mim, o item 3 aqui é o crucial para a tomada de decisão. E aí seria o caso mudar o servidor de setor? E aí vem a pergunta, eu acredito que não. E se a comissão de ética exerceu efetivamente seu papel? Olha, a partir do momento que o servidor continua fazendo reclamações para a comissão de ética, a comissão de ética não exerceu o seu papel. Então, a comissão de ética, ela não basta confiar 100%, o que é que o chefe fez? E não resolveu como, não disse como resolveu, ela não pode se dar por satisfeita. Perfeito? Seria isso. Vamos agora para o caso 6. O caso 6 é o servidor que diz que tem uma decisão judicial que impede que ele execute determinada tarefa. E aí o chefe vê que os outros servidores com o mesmo cargo fazem, e o chefe determina que ele faça perante todo o setor. E o servidor se nega a fazer porque ele diz que tem uma decisão judicial que informa que ele não pode fazer aquilo. E aí o chefe solicita a instauração de PAD. O que eu tenho para dizer nessa caso 6 aqui? O chefe cruzou o ponto sem retorno antes do tempo. Ele se precipitou. Mesmo que essa decisão judicial não tenha sustentação, certo? Ele se precipitou. Então, no meu entendimento, quais são as variáveis que eu consideraria aqui? Vamos lá. Foi realizada uma análise prévia das atribuições? Porque a primeira coisa que você deve fazer é o seguinte, não é porque esse servidor está fazendo que o outro também tem que fazer. Porque pode ser que aquele servidor que estava fazendo esteja fazendo errado. E daqui a pouco aquele servidor que está fazendo vai entrar com um processo de equiparação de cargo. Então, às vezes, o servidor que não está fazendo é o certo, e o que está fazendo está errado, mesmo que ele esteja com boa vontade para fazer. Então, fazer ou não fazer determinada tarefa não é algo que só depende da chefia, depende das atribuições do cargo. Então, primeira coisa é você fazer uma análise prévia do cargo, das atribuições. Pode ser que aquela atribuição, aquela tarefa específica, ela não esteja de forma clara, constante, no edital, na lei que cria o cargo das atribuições. Aí o que é que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer uma consulta ao órgão central, porque você não decide nada só. Se você já está no órgão central, talvez você tenha que consultar o secretário da pasta, porque às vezes aquela tarefa é relacionada a alguma secretaria finalística. Quem é melhor do que o secretário finalístico para dizer se aquela tarefa ou não é específica àquele cargo? Ele é uma forma. Se o secretário quiser, ele mesmo consulta a jurídica. Outro ponto importante é se o servidor foi escutado, né? Ou seja, antes de dar o comando, você pode ouvir a pessoa. Por que você acha que você não deve executar essa tarefa? Mesmo que depois você decida que ele deva fazer. Mas é importante escutar. Outro ponto importante, era necessário emitir o comando verbal na frente de todos? Eu digo para você o seguinte, a não ser que seja para resguardar a sua honra, você não deve dar um comando verbal na frente de todos numa situação de beligerância. Então, na verdade, aqui não tinha necessidade desse comando verbal na frente de todos. Bastava dizer, olha, depois a gente conversa. Simples assim. O que custa essa frase? Depois a gente conversa. Depois a gente resolve. E aí você chama no particular, escuta o servidor. Porque agora você tem que prezar pela autoridade do cargo, não por uma questão de vaidade, mas por uma questão de apreço. Para as pessoas que estão naquela equipe respeitarem a função que está sendo exercida em função da instituição, não em função da pessoa física, mas em função do cargo institucional. Então, quem está na função de liderança, essa pessoa ela deve realmente ter esse apreço, esse zelo pela função. Repito, não por uma questão de vaidade, mas por uma questão de clima organizacional, para as pessoas realmente entenderem que a função daquela unidade descentralizada é uma função que merece todo o respeito e todo o cuidado. Ou seja, porque isso vai mostrar que muitas vezes o servidor ele colocou
a função, respeito à função, acima do respeito próprio. Isso se chama maturidade, isso se chama inteligência emocional. Não é fácil, mas se você já viu que isso aí vai gerar esse problema, é melhor você não trilhar esse caminho. E há outro ponto, antes de você tomar a sua decisão, você não está sozinho em todo o Brasil. Existem outras unidades, se você está numa prefeitura, existem outras prefeituras, se você está no estado, existem outros estados, se você está na Universidade Federal, existem outras universidades federais. O que é que custa você ligar para um colega, uma outra unidade, e verificar como é que esse problema é tratado lá? E aí, talvez lá, o pessoal já tenha solucionado esse problema. Por que não fazer isso? Entendeu? Então, essas são as variáveis que deveriam ser feitas, ou seja, vamos comparar os outros pares. Pares não em termos de pessoas, em termos de práticas, em termos de mecanismo nas outras unidades. Para que você vai se expor a dar um comando verbal só para afrontar a pessoa, colocar a pessoa também numa situação desconfortável? Não tem necessidade. Por que não escutar a pessoa? Analise, faça uma análise prévia das atribuições. Se for o caso, envolva o órgão central, não decida só. E aí vem um ponto. E o que o servidor vai fazer nesse período aí, enquanto você não resolve essas consultas? Porque você não pode deixar a pessoa sem serviço. Nesse caso, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que passar uma atividade paralela, que não é a que você queria passar, mas que é uma atividade tampão, enquanto você não resolve a situação. E é isso aí, nem todos vão ser felizes. Lógico que antes de você passar essa atividade tampão, é bom conversar com a pessoa se você entende que essa atividade tampão ela é interessante e pode ser feita. Aí um outro ponto importante é, agora o caso 7. O servidor alega que não consegue realizar as entregas. Então, ele diz que o servidor procura agora, né? Ele é o proativo. Ele tem boa vontade, tem cortesia, mas não consegue entregar. É uma deficiência. E outros servidores com o mesmo cargo executam a tarefa e entregam ela no prazo e qualidade. O chefe vê que esse servidor ele pula de setor em setor a cada 6 meses. Mas, para evitar conflitos, ele faz uma nova mudança e pede que o novo chefe imediato trate desse novo servidor com carinho. Ou seja, se duvidar, esse chefe imediato ele já pegou esse servidor lá atrás, na primeira ou na segunda vez. E aí, o que faltou aqui ao gestor, no caso 7? Primeiro, ele analisou uma análise prévia das atribuições, certo? Ou seja, por que esse servidor não está conseguindo fazer as entregas? É porque ele não está apto a isso? O servidor foi escutado? Ou seja, escuta a pessoa. Por que você está com dificuldade? Certo? E como outras unidades trata essa situação? Ou seja, servidores que têm essa dificuldade nas outras unidades, como é que foi resolvido isso? E aqui eu não coloquei aqui, mas um que a gente poderia colocar aqui, mais uma vez, é a questão do padrinho, do benchmarking, do servidor que vai fazer um mentoring. Então, pessoal, nesses casos, eu acredito que o mentoring, ele serve muito bem. E o mentoring é o mentoring descompromissado. A pessoa não precisa ser um expert em mentoring. Você vai pegar um bom servidor e dizer, olha, fulano, você pode um dia ajudar o outro servidor, então, fulano, fica do lado do outro servidor aqui durante uma semana para ver como é que ele faz, o que é que ele faz ágil. E o outro vai falando e vai te explicando. Eu sei que, às vezes, o servidor que é muito ágil, ele não quer ali alguém do lado monitorando ele, mas você explica para ele. Você chega para esse servidor, olha, eu estou precisando da sua ajuda. Tem um servidor que está com dificuldade, eu preciso que ele serve com alguém bom. Então, a pessoa, às vezes, pode se sentir até lisonjeada e reconhecida, porque você lembrou dele como alguém de referência. E nada mais justo que depois você fazer um feedback positivo dessa atitude proativa do servidor que aceitou o desafio de ser o mentoring desse outro servidor que estava em dificuldade. Então, acaba que você resolve 2 problemas ao mesmo tempo. Vamos agora para o caso 8. O caso 8 é o servidor alega que possui restrição médica. Aqui é outra situação. Uma coisa é uma restrição judicial, outra coisa é uma restrição médica. E ele diz que tem atestado. Outros servidores com o mesmo cargo executam a tarefa, e o chefe da unidade, com receio de prejudicar a saúde do servidor e gerar conflito, passa a tarefa a outro servidor. E aí, o que é que fez com esse servidor? Ou seja, basta o cara apresentar um atestado e fica por isso mesmo? Então, eu não tenho nada contra o servidor apresentar atestado. Atestados pode acontecer, eu já tive que tirar atestado. Mas a primeira coisa que o servidor deve olhar, o chefe, primeiro, esse atestado está homologado pelo serviço médico, pessoal? Porque se esse atestado não está homologado pelo serviço médico, o chefe ele não pode, com base numa intenção de um atestado, levar isso para frente. Então, a primeira coisa que o servidor deve fazer é, o chefe, olha, beleza, eu estou ciente do seu problema, você deve apresentar esse atestado no setor médico para homologação. Se o setor médico homologar esse atestado e dizer que aquele servidor está impedido para determinada tarefa, tudo bem.
Mas se o RH não, se o setor médico disser que não vai homologar aquele atestado, que aquele atestado não tem validade, que precisa ir para uma junta, aí tem duas possibilidades. Se o setor médico entende que não cabe atestado e não vai para a junta, a sua obrigação como chefe é passar o serviço para o servidor, mesmo entrando em conflito com ele. Se o serviço médico quiser ir para uma solução intermediária, olha, eu não posso manifestar, mas eu vou levar para a junta. A gente tem que fazer uma junta médica. Então, o que é que vai ser feito? Temporariamente, você vai ter que passar uma tarefa tampão para aquele servidor, temporariamente. E ele não vai fazer aquela tarefa temporariamente. Então, logo tem o resultado da junta, você, se for positivo, né, que ele pode trabalhar normalmente, você passa o serviço de novo. Você não pode deixar de passar o serviço. Porque às vezes o pessoal ganha tempo, né? Infelizmente. Às vezes tem isso, olha, tem um atestado, vai para a junta não concorda com o servidor, e aí, depois de 40 dias, nem o chefe lembra mais que passou aquele serviço para outro servidor. Ele já passou, mas ele vai falar, agora que está tudo resolvido, você vai voltar a fazer aquelas tarefas. E o que fazer transitoriamente enquanto não se chega a uma decisão definitiva? Providencie uma tarefa tampão, que seja aceita pelo servidor. Perfeito? E aí, lembrando, um ponto importante, se o servidor não aceitar nenhuma tarefa tampão, aí a gente já está caminhando para outro problema, que é, o servidor, na verdade, não quer trabalhar, porque nenhuma das tarefas tampão que você passa, ele aceita. Agora vamos para o caso 9. Servidor alega que é preterido nas capacitações. Isso aqui é aquela situação que o servidor entende que ele carrega o piano, talvez ele até carregue, e ele reclama que ele é preterido nas capacitações, certo? E aí, na verdade, esse tipo de conflito aqui, ele pode estar por trás de um outro problema que eu vou destacar aqui quais seriam. Ou seja, qual é a política de capacitações internas na entidade? Porque às vezes pode não ter. Então, na verdade, não é que aquele servidor foi preterido, é que, na verdade, não tem uma política de capacitação. É quem grita, é quem pede, é quem consegue. E, na verdade, o chefe, ele deve correr atrás de... lógico, o servidor pode correr atrás de algumas capacitações, pode, é direito dele, mas compete ao chefe também correr atrás de algumas capacitações gerenciais. A gente falou agora há pouco, em alguns casos anteriores, que às vezes o servidor tem dificuldade de trabalhar em equipe. Por que não, então, fazer uma capacitação com um guru, um expert em gerenciar equipes? Por que não trabalhar isso? Aí outro ponto, é a questão da transparência. Às vezes, você até tem uma política de capacitação, mas você tem pouco recurso. Se você tem pouco recurso, você deve saber quais são os critérios que você vai usar para selecionar as pessoas. Você pode usar o critério do rodízio, né? Quem foi uma vez, enquanto todos não forem, aquele mesmo não repete. Você pode separar por área temática. Olha, você é o servidor que trabalha na área de petróleo, a capacitação não tem nada a ver com petróleo, tem a ver com a educação, então vou mandar o servidor que trabalha com a parte da educação. Você pode usar o critério, às vezes são poucas vagas, o primeiro que responde, é um critério, porque às vezes você tem que responder, eu estou falando desse critério porque às vezes chega assim, capacitação agora você tem que responder amanhã. Você pode usar o critério da chefia, substituta. Poucos servidores querem ser chefes substitutos, porque o chefe substituto, ele só, durante um ano, ele responde 30 dias, mas naqueles 30 dias ele fica sobrecarregado, e ele não gosta, então, e não recebe a mais por isso. Ele recebe na transição, mas não no dia a dia. Então, o chefe substituto seria um cara que merece ser valorizado. E uma forma de valorizar pode ser em cima das capacitações. É um critério que você vai adotar. Ah, mas alguém não vai concordar com esse critério. Nem todo critério ele vai ser unânime. É do jogo. E outro ponto importante, o chefe imediato não deveria ter feito um levantamento prévio antes da decisão, porque aqui, ó, o chefe se precipitou. No meio da conversa, ele já diz, olha, você é o próximo, então. Já que você não fez nenhum há 3 anos, beleza. Eu acho que aqui o chefe ele deveria ter olhado o histórico, porque às vezes tem um servidor que está 5 anos sem fazer capacitação. E o próximo da fila seria esse. Então, se você atende o de 3 sem atender o de 5 primeiro, você cometeu outra injustiça. Então, no afã de querer fazer justiça, você cometeu injustiça. Então, moral da história, faça um levantamento para saber quais são os servidores que não fazem capacitação por tempo e se há um interesse, porque às vezes esse de 5 anos, faz 5 anos que ele não tem interesse. E o próximo da fila vai ser esse realmente está 3 anos sem fazer capacitação. Chegamos agora no caso 10. O caso 10 é o caso do servidor que está com um problema pessoal, mas não quer entrar em tantos detalhes. Só que tem um problema, o setor dele é um setor complicado. É um setor que tem que viajar constantemente, tem muitas prestações de contas milionárias. Então, às vezes, o servidor ele tem um salário aí, que é o salário que ele considera, na visão dele, que não é apropriado, porque ele considera o salário dele contra as carreiras, eu já vi isso acontecer,
e ele entende que pela materialidade do que ele avalia, não competiria ele a fazer isso aí. E aí, às vezes, ele não consegue, porque nas atribuições regimentais do edital, ele é o especialista para analisar uma prestação de conta de convênio. E aí, o que é que acaba acontecendo? Acaba acontecendo o seguinte, que as pessoas utilizam de subterfúgios para sair do setor. Eu não estou dizendo que é o caso aqui, até porque isso aqui é uma simulação, né? E aí, você não sabe se o drama é ou não é verdade. E aí, você, como chefe, busca entender a situação, mas não obtém sucesso no que poderia ser o problema. E aí, o chefe da unidade decide mudar o servidor de setor e trata-se de setor com alta rotatividade e poucos servidores. Ou seja, a meu ver, fica uma pulga atrás da orelha se essa decisão foi correta. E aí, o que é que eu queria trazer para você? Qual o limite da intimidade do servidor? Porque, às vezes, eu sei que uma questão particular é uma questão particular, mas quando você vai você vai tomar uma decisão dessa, de tirar um servidor de um setor, que já é um setor estressante, você vai sobrecarregar os outros que estão lá. Daqui a pouco, outro servidor daquele setor vai adoecer, ou pode adoecer, e vai querer sair do setor. E aí, talvez, o outro servidor vai explicar, realmente vai dizer, olha, eu estou com um problema sério de saúde, uma doença X. Eu não vou citar o nome aqui para não dar problema, certo? E aí, nossa, esse aqui realmente agora merece sair do setor. Ele está sobrecarregado. E você não fez esse filtro antes, com o outro servidor que já tinha pedido para sair. Então, infelizmente, eu sei que aqui não vai ser unanimidade para alguns, mas eu, numa situação dessa, eu falei, olha, eu não quero que você entre nos ultra detalhes, mas eu preciso de alguma informação mais contundente, porque você coloca a situação para o servidor, coloca o problema para ele, olha, se amanhã chegar um outro servidor com outro problema, eu vou ter que, pelo menos, dizer para ele, eu, pelo menos, tenho que ter uma noção do que você está enfrentando, até para eu poder ponderar aqui. Do contrário, eu não tenho como te mexer. Esse é o primeiro ponto. Porque senão vai ter o quê? O risco manada do setor. O pessoal vai querer sair do setor, o expurgo. E aí, e aí você tem outro problema. Se você autoriza esse servidor a sair e o setor ficou mais sobrecarregado, você vai ter que dar um jeito de fortalecer esse setor. Trazer pessoas dos outros setores para aquele setor, que é um setor que ficou desfalcado. Então, não é só chegar e dizer assim, você está liberado. Eu aprofundaria um pouco o problema, sem ser tão íntimo, né? Porque às vezes o servidor não quer expor essa vida ao extremo, mas lembre-se, você vai tomar uma decisão que vai gerar um conflito no setor. Os outros que ficarem vão se sentir sobrecarregados, ou podem se sentir sobrecarregados, porque às vezes já sabe que aquele servidor tem aquele problema. Para você ele não abriu o problema, mas para os outros ele abriu. Mas pode ser que os outros também desconfiem que aquele problema realmente existe. Então é importante que a gente considere isso aí, beleza? Mas independente disso, se você optar por sair do setor, após o servidor realmente abrir o coração, e não citar todos os detalhes, mas citar a profundidade do problema dele, beleza. Se você não se sentir convencido, aí você realmente, se você usar o seu feeling, e, cara, eu acho que eu ainda não fiquei convencido. Então, olha, vamos ficar mais um mês no setor, vamos ver se a situação se agrava ou não. Então, não tome a decisão assim, você não vai sair do setor. Também essa resposta não é boa. Porque pode ser que o servidor realmente esteja precisando sair do setor. Você diz, olha, eu preciso que você fique mais um pouco para ver se eu consigo fazer uma troca, uma substituição. É uma forma intermediária de ganhar tempo. Até para ver se a situação realmente do servidor agrava e se você consegue um substituto à altura para não perder ali a capacidade operacional do setor. E pensar em formas de reduzir a rotatividade do setor. Muito importante também. Por meio de elogios, por meio de capacitações, é o que geralmente os servidores públicos gostam. E você vai ver que eu vou trazer um artigo sobre isso ao final aqui do nosso vídeo. E para fechar aqui, esse caso aqui é o caso que é quando acaba uma gestão e começa outra gestão. E aí o gestor anterior passa um raio-x, e nesse raio-x ele passa alguns aspectos negativos de um servidor específico. Eu digo o seguinte, não é que o histórico não é importante, mas lembre-se, quando você assume uma nova chefia, é uma nova história, é um novo momento. Então, uma das funções de você ter novas trocas de chefias é que o chefe, ele parta meio do zero, como se ele fizesse um orçamento base zero do relacionamento de pessoas. Então, o que seria o orçamento base zero na gestão de pessoas? Quem é bom vai aparecer naturalmente. Quem não é bom, dê as mesmas oportunidades. Trate de forma igualitária, porque com certeza você vai verificar que aquelas pessoas que às vezes estavam desgarradas vão ser resgatadas. Então, mas você está notando que o chefe aqui, ele fez o quê? Ele não fez isso. Ele ouviu o anterior, que ele tem que ouvir, porque ouvir é uma questão de educação. Ele observa que o servidor realmente não está em entregas relevantes, tenta passar entregas relevantes para os chefes imediatos usando aquele servidor, há uma resistência dos chefes imediatos,
e ele acaba deixando como está, porque ele também não quer ter conflitos com os chefes intermediários. E aí, nessa situação, o que ele deveria considerar? Até que ponto histórico é importante para definir todo o futuro profissional de servidor? Eu acho que se todo ano você tem avaliações, todo ano é um ano de aprendizados e dar novas chances. Ou seja, eu acho que o histórico ele não pode ser definitivo para o resto da vida. Todo ano as pessoas têm direito de melhorar e às vezes as pessoas podem piorar em função de uma questão pessoal. E qual é uma das finalidades da mudança de uma chefia? Dar novas oportunidades, fazer o orçamento zero da gestão de pessoal, certo? E como fortalecer a confiança e resgatar pessoas? Simples, tratando elas de forma igualitária, passando o serviço relevante da mesma forma. Ah, mas ele não vai dar conta, ele não vai fazer com a mesma velocidade, não tem problema. É assim que você resgata pessoas. Então, essa história de dizer, porque ele sempre foi ruim, ele está estigmatizado, eu não vou passar serviço, isso é prejudicial para o clima organizacional da sua unidade. E você vai estar deixando de usar o poder hierárquico. E aí, daqui a pouco, alguém vai querer abrir um pátio porque o servidor está relapso, porque não faz grandes entregas. E, na verdade, você se deixou levar pelo ambiente. E você, como chefe, você tem que ter autonomia para dizer, não, isso não vai ficar dessa forma. Perfeito? E aí chegamos, pessoal, no que eu chamo aqui de lições aprendidas. Primeira lição aprendida, né? Lógico, que não é o guru dos gurus falando, né? Na verdade, é uma troca de experiência das quais eu já vivenciei, vi e ouvi. Né? Primeiro, ouvir os envolvidos antes de decidir. Você tem que ter empatia. Mesmo que você já tenha com a sua decisão pré-formatada, mesmo que você já ache que já tenha visto aquele filme, escute, porque escutar faz a diferença. O servidor, ele escutou o meu problema e decidiu mesmo assim. Ou vai ser melhor do que ele nem me escutou e decidiu. Então, eu iria por aí. Primeiro, faça registros. Independente de você querer dar feedback dos registros, mas faça registros. Porque no momento de uma avaliação, no momento de confrontar, no momento de mexer alguém de setor, você vai ter elementos para decidir. Possuir registros de rotinas de registro individual das entregas com os respectivos feedbacks. Dê feedbacks, faça feedbacks. Preservar o caráter institucional da autoridade sem se omitir, ou seja, não se omita, mas também evite, que é o próximo ponto, cuidado com o ponto de retorno, ou seja, respeite, respeite o papel do chefe. Não que você seja melhor. Às vezes, respeitar o papel do chefe é engolir alguns sapos, é deixar para lá. Às vezes é isso que significa respeitar o caráter institucional da autoridade, é ser superior a isso. Ou seja, se fosse até uma coisa pessoal e você não fosse chefe, você teria até o direito de ficar chateado e não conviver com aquela pessoa. Mas você, como chefe, você não tem essa opção. Você vai ter que superar alguns bloqueios, algumas barreiras interiores, porque os objetivos são as entregas institucionais, até que realmente se mostre que você esgotou tudo e você vai partir para o poder disciplinar. E agir de forma proporcional aos eventos, exercendo na plenitude o poder hierárquico. Ou seja, você não vai agir de forma desproporcional com alguém que se levantou e, numa atitude de desrespeito, saiu de uma sala, com o mesmo que brigou com o colega, agrediu fisicamente, furou o pneu de uma bicicleta. São coisas totalmente diferentes. Então, a proporcionalidade é importante. Dar o feedback sobre algo que não foi bem feito não é assédio moral, e sim dever do gestor. Então, muita gente confunde isso. Olha, eu quero dar um feedback negativo. Aí o outro do outro lado, não, você está me assediando moralmente. Não. Porque aí vem um segredo, pessoal. Se você tem uma rotina de registrar os feedbacks e você tem uma rotina de dar os feedbacks negativos, de forma individualizada, os positivos você dá de forma ampla e pública. Quando você for dar um feedback de forma negativa, aquele servidor que, por acaso, se sentiu, que ele pode se sentir, é direito dele, que ele se sentiu talvez constrangido, você vai mostrar para ele, olha, eu quero deixar claro para você que isso aqui não é no sentido de você melhorar. Eu estou te dando feedback porque realmente suas entregas estão aquém. É muito bom você falar isso de forma sem gritar, sem coagir, apenas, olha, a gente registrou aqui, realmente esse mês ficou um pouco aquém. Você está passando por alguma coisa pessoal, alguma coisa particular, às vezes a pessoa vai até dizer, nossa, estão me observando, estão reparando em mim, eu sou importante para a equipe. Então, é nesse sentido que a conversa tem que ser conduzida. Com isso, você vai reduzir o poder disciplinar e vai fortalecer o seu poder hierárquico. Agir com transparência e imparcialidade. Agir com transparência e imparcialidade, às vezes você vai ter que dizer não para um servidor que é muito bom, mas que ele já fez muitas capacitações. E tem um servidor que é bom, mas não é tão bom quanto o outro, mas chegou a vez dele. E você vai ter que dizer porque é muito bom que agora é a vez do outro. Você vai ter que ser imparcial. Outro ponto importante, você tem que ser proativo para gerenciar as expectativas da equipe.
Ou seja, você tem que pensar assim, se eu estou fazendo isso, o que é que aquele servidor daquela equipe ele está esperando? Talvez ele esteja esperando um reconhecimento, talvez ele esteja esperando uma capacitação. Então, você às vezes é bom perguntar, cara, qual a sua expectativa em relação, após esse trabalho, qual a sua expectativa em relação à chefia? De vez em quando você tem que ouvir as pessoas e conversar com elas. Ou seja, você está vendo que boa parte aqui do que a gente viu ao longo de toda essa apresentação é a questão da comunicação, pessoal. A comunicação é essencial, importantíssimo. E efetividade da comissão de ética. Você tem que usar a comissão de ética, quem estiver nesse papel, na instância de comissão de ética, também tem que monitorar os casos que são levados concretos para verificar como foi o desdobramento. E se a comissão de ética continua recebendo reclamações, incidentes sobre o mesmo caso, é porque aquele chefe não está sendo efetivo. E a liderança ela tem que ser empática, ou seja, liderança positiva com base na empatia, focar nos pontos fortes das pessoas, subir a régua pelos exemplos positivos. Então, às vezes, as pessoas geralmente gostam de fazer o que elas são boas naquilo, no que elas são reconhecidas. Então, se aquela pessoa é bom naquela tarefa, deixa ela fazer aquela tarefa. E às vezes tem um outro servidor que está fazendo aquela tarefa e não é bom e quer fazer outra tarefa que ele é bom. O grande segredo é colocar a pessoa certa no local certo. Aptidão profissional. É importante que você tenha um mapeamento de competências. Esse mapeamento de competências tem que ser baseado nos cursos que a pessoa fez, que o órgão ofereceu, que o órgão ofertou, e com base nos cursos que a pessoa fez de licença para capacitação. E muito importante, não microgerenciar pessoas. Você não é um capataz. Você é uma pessoa que deve, como chefe, deve dar direção, deve apoiar o servidor, o seu subordinado, mas você não deve microgerenciar, a não ser que a pessoa peça, a não ser que ela esteja numa curva de aprendizagem. Uma coisa que eu já ouvi de um dos chefes meus foi, as pessoas querem ter paz para trabalhar. Então, a melhor coisa é a pessoa ter paz. A pessoa recebe a tarefa, sabe o que tem que fazer, trabalha em paz, dá o feedback, e você dá o retorno para ela em cima do que ela entregou. É a melhor coisa do mundo. Só que, às vezes, você tem pessoas que têm dificuldades, têm resistências. Aí você precisa, nesse caso, microgerenciar temporariamente. Mas o microgerenciamento ele não pode ser eterno, porque ele desgasta a relação da confiança do chefe com o subordinado. E aí, pessoal, trago esse artigo aqui, que é um artigo que mostra que no dia a dia é muito importante, né, o reconhecimento verbal dos servidores. No entanto, recentemente, alguns ministérios fizeram algumas portarias de elogio. Então, até para não entrar em conflito, eu vou chamar essas recompensas verbais, eu vou chamar de feedbacks positivos, para não confundir com elogio, porque o elogio realmente tem que estar em portarias. Então, basicamente, esse artigo, ele diz que os servidores públicos, certo, eles estão mais propensos a serem motivados com base em recompensas verbais, feedbacks verbais, do que recompensas materiais. Basicamente, o artigo é esse, ele vai estar à disposição para você no site do 3R Capacita. E aí eu trouxe aqui um exemplo de uma portaria que saiu em 2020, que trata dos elogios. Esses elogios realmente são elogios mais robustos, ou seja, o feedback é algo que você faz ali mensal. Esse elogio não é mensal, esse elogio é com base em uma grande entrega, um conjunto da ópera, né? Então, para não confundir, né? Que às vezes, eu vou aplicar a técnica do elogio. Cuidado, porque às vezes o seu ministério já regulamentou o elogio. Então, você pode aplicar a técnica do feedback positivo. Quem nunca viu numa reunião grande, alguém entrega um sistema, e aí chega lá o dirigente máximo, parabéns, fulano, você entregou o sistema. Não é um elogio na portaria, mas é um feedback positivo, verbal e público. É normal isso aí. Isso aí, no meu entendimento, não fere código de ética, pode ser feito, deve ser incentivado. Você só tem que dar o nome correto. Elogio está regulamentado em portaria. Feedback positivo não está regulamentado em portaria, está no âmbito do poder hierárquico. Beleza, pessoal? Então, só para fechar, a pessoa pode nascer com as qualidades de um líder, mas também pode ser educada e transformada em excelente líder, através de estudos, treinamentos e reciclagens. É o objetivo aqui desse curso. Na realidade, o que basta são as pessoas quererem ser líderes. Sendo assim, todos têm potencial de se transformar, só basta querer e buscar o que tem de melhor. Seria isso, pessoal. Trouxe essa frase aí desse pensador, certo? E a gente encerra por aqui. Espero que tenham gostado desse módulo 1. O módulo 2, a gente vai trabalhar com ferramentas da gestão, no nível mais institucional, para a gente alcançar resultados e usar o poder hierárquico agora não no nível das pessoas, mas no nível dos comportamentos mais macro. Será o módulo 2. Te espero lá. Fiquem com Deus e até a próxima.